Olá, amigos traders e investidores. Meu nome é Daniel, eu sou analista de investimento certificado e eu vou ensinar para você 7 formas diferentes de se operar médias móveis. O vídeo de hoje é para te tornar um expert nesse indicador, que é o indicador mais importante, mais conhecido e mais usado da análise técnica, e você vai aprender desde seguir tendências utilizando médias móveis até mesmo operar reversão à média utilizando também médias móveis. Médias móveis são um indicador extremamente versátil que você pode desenvolver vários operacionais com eles, tanto para operar tendência quanto para operar reversão à média. Então, eu vou mostrar aqui no gráfico essas 7 formas diferentes de se operar média móvel, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inserir uma média, né? Então, eu venho aqui, ó, tendência média móvel, eu estou usando o Profit, tá? Acredito que a maioria de vocês conhecem. Colocar aqui, ó, 20 períodos, ok, confirmo tudo, ela já apareceu aqui no gráfico para mim, tá? Essa média aqui. Eu vou dar um duplo clique aqui para a gente ver as propriedades. Olha só, a gente pode ver que a propriedade mais importante da média é o período. Então, basicamente, o que ele está mostrando? Ele está me mostrando, como ele mesmo diz, né, a média dos 20 últimos períodos. E ele me mostra também o tipo de média que eu estou utilizando. O Profit, ele me dá 4 tipos diferentes de média: aritmética, exponencial, Ellis-Wilder e ponderada. Então, antes de entrar nas estratégias, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher qual média móvel eu vou utilizar, tá? É que eu estou utilizando uma de 20, isso aqui é só um exemplo, tá? Talvez você pergunte assim, ah tá, mas qual que é melhor? É a de 20, é a de 21, é a de 10, é a de 50, qual que é melhor? Depende da estratégia, tá? A melhor média vai depender da estratégia, vai depender do ativo que você está operando e vai depender do tempo gráfico que você quer operar. Você pode encontrar uma média que é ótima para operar no gráfico diário, mas no gráfico semanal, no gráfico de 60 minutos, ela não funciona. Você pode encontrar uma média que é ótima para operar o mini índice, por exemplo, mas no dólar não funciona, tá? Então, isso depende de qual tempo gráfico, de qual ativo e de qual estratégia também você está utilizando. Eu vou dar uma noção aqui se é melhor usar uma média mais longa ou mais curta para cada estratégia. Mas a configuração ideal você precisa testar para saber. É só testando que você descobre. Tá? Até porque a melhor média, o melhor parâmetro, ele muda ao longo do tempo, tá? O mercado é dinâmico, então você precisa se atentar a isso também. Além do período, você também tem que escolher qual o tipo de média, igual eu já mostrei aqui, tem 4 tipos aqui. Na verdade, 4 são as opções que o Profit te dá, mas existem literalmente dezenas de médias móveis diferentes. E qual que é a diferença entre elas, né? O pessoal pergunta, ah, mas qual que é o melhor tipo de média móvel para utilizar? Não existe o melhor tipo. A diferença entre elas é a sensibilidade da média. Existem médias onde o cálculo foi feito para que ela fosse mais sensível à movimentação de preço. Então, quando o preço se movimenta, ela vai se movimentar muito. Existem outras médias que foram desenvolvidas para funcionar de forma contrária. Então, se o preço, mesmo ele movimentando muito, ela não vai reagir tanto assim. Então, a diferença basicamente é a sensibilidade. Pode ser mais ou menos sensível. Mas isso daqui já é um ajuste fino, já é uma das últimas coisas que você faz na sua estratégia, quando você estiver testando, tá? Isso aqui é um ajuste bem fino aqui da estratégia. O principal é a periodicidade dela, tá? Se naquela periodicidade não está funcionando, não é mudando aqui o tipo que vai funcionar, não. Tá? Isso aqui é só um ajuste fino. Eu, particularmente, eu trabalho só com aritmética exponencial. Como existem dezenas, eu preciso limitar ali o meu escopo de testes, né? Não dá para testar todos os indicadores que existem. Eu acabo me limitando à aritmética exponencial. Aritmética quando eu quero uma média mais lenta, que não reage tão rápido, e uma exponencial quando eu quero uma média com uma resposta mais rápida. Para os exemplos que eu vou mostrar para vocês, vou colocar tudo como aritmética só para padronizar, beleza? Bom, eu vou só aumentar um pouquinho a espessura aqui para ficar mais nítido. Bom, então vamos lá. 7 formas de operar médias móveis. Eu vou começar das formas mais básicas e vou deixar as mais avançadas para o final do vídeo, tá? Então a gente vai aumentando aqui em nível de complexidade e de sofisticação para operar essas médias. Então vou começar com o método mais básico que existe, que é o cruzamento da média com o preço. Ele é bastante simples. O preço fechou acima da média, você compra. Fechou abaixo da média, você vende ou, caso não queira operar vendido, encerra a sua operação de compra. Se a gente pegar aqui o movimento, olha só, isso aqui é uma tendência de alta, tá?
nós tivemos entrada aqui, usando essa média de 20, né? Que não é exatamente a melhor média, né? Só um exemplo. Então, nós teríamos tido um trade aqui, outro trade aqui e outro trade aqui, ó. 3 trades. Teria dividido todo esse movimento em 3 pedaços, tá? Em 3 partes, todos eles lucrativos, operando comprado aqui. Ah, Daniel, mas eu queria pegar um movimento inteiro. Quer pegar um movimento inteiro? Então, você não pode usar a média de 20 para pegar esse tipo de movimento. Vamos olhar de 50. Ó, de 50, diminuir um pouquinho, 40. Olha, de 40 funcionou bem, ó. De 40 funcionou bem. Ela deu entrada aqui e pegou todo o movimento, só saiu aqui em cima, ó. 45% de alta. Tá vendo? Isso quer dizer que a de 40 é melhor? Não. Para esse movimento, esse tipo de movimento, na Prio, no gráfico diário, foi melhor. Então, se eu quero pegar esse tipo de movimento, eu vou utilizar a média de 40. Ah, não, eu quero pegar movimentos mais curtos. Tá? Uns movimentos igual. Esse aqui também pegou de 40. Mas enfim, vocês pegaram a ideia, né? Olha só, esse aqui foi um movimento grande, ó. Entrou cá embaixo, antes desse Marubozu aqui, ó. Pegou aqui embaixo e saiu aqui em cima, ó. 160% de lucro, tá? Isso aqui foi final de 2020, início de 2021, tá? Demorou o quê? Uns 4, 5, 4, 5 meses aqui a operação, tá? Usei uma média longa. Quer pegar movimentos mais curtos? Então você tem que encurtar a média, colocar uma média aqui de 10 períodos, tá? 10 períodos, olha só, já cortei o movimento, ó. Esse primeiro aqui, por coincidência, acabou pegando ele inteiro, mas eu já dividi, ó. Aqui tive um outro movimento, aqui outros movimentos menores, tá bom? Agora, vocês podem ver que nesses períodos aqui de consolidação, o que, que vai acontecer? Você vai tomar muito violino. O que, que é violino? Violino é quando o preço ele dá entrada e logo depois ele estopa. Tá? Por que, que ele deu esse monte de violino? Porque o preço ficou costurando a média. Tá? A gente diz que ele ficou costurando, porque ele fecha em cima, fecha embaixo, fecha em cima, fecha embaixo. Isso aqui é péssimo para trabalhar em períodos de consolidação. Então, daqui a gente já pode evoluir para uma segunda forma de operar que vai diminuir esses violinos aqui no nosso sistema. A segunda forma de operar, que diminui isso daqui, é trabalhando com um cruzamento de médias. Então, ao invés de cruzar com o preço, eu vou cruzar duas médias. Eu já tenho uma média de 10, vou inserir aqui uma média de 30, talvez. Vamos dar uma olhada como é que é de 30. Tá, de 30, vou colocar um mais lento ainda. Colocar 50, ó. 50, aplicar, ok. Tá? Eu vou trabalhar apenas com cruzamento entre elas. Olha só, ele deu uma entrada aqui atrás, eu peguei todo esse movimento, está 100 e poucos por cento, então a rentabilidade foi praticamente a mesma. Mas aqui, se eu estivesse trabalhando o preço com a média, eu teria tido literalmente aqui, ó, mais de 10 cruzamentos diferentes, né? Para quase todos eles estopados. Trabalhando com cruzamento de médias, eu vou comprar quando a média mais rápida, né? Que seria de 10 períodos, ele cruza para cima da média de 50. Eu tive poucos cruzamentos, ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Esse período inteiro, onde eu teria mais de 10 cruzamentos do preço, quando eu coloco duas médias, eu só tive 4 cruzamentos. Tá? Então eu diminuo bastante o número de stops nessa situação. E aí, quando volta a vir uma tendência, eu pego os movimentos. Ó. Afastar o zoom, pego uma tendência. Aqui, ó, aqui no final tem uma tendência. Ó. Então aqui, ó, peguei um outro movimento longo. Tá? Só teve um cruzamento aqui das médias, aqui quase cruzou, mas não chegou a cruzar, tá? Então, olha só, consigo pegar bem os movimentos. Então, trabalhar com duas médias é bem melhor do que trabalhar só com uma média e o preço. Daqui, nós derivamos para o terceiro método para operar médias móveis, que também é um cruzamento de médias, porém agora eu vou colocar uma terceira média que vai funcionar como um filtro. Então, vou colocar aqui, ó, inserir 200, com uma média de 200. Que é essa média mais longa aqui de baixo. As duas médias mais curtas, elas vão me dar os sinais de entrada ou saída. Então, cruzamento são sinais, tá? Das duas. Cruzou para cima, a mais curta, né? Cruzou para cima, compra. Cruzou para baixo, ou encerra a operação ou opera vendido. Porém, eu só vou entrar nessas operações se elas estiverem a favor da tendência de mais longo prazo do ativo. E quem vai me dar essa tendência é essa média mais longa, a média de 200 períodos. Tá? Então, afastar o gráfico. Olha o efeito que ele faz. Esse ativo ele tem tendência de alta ó, há bastante tempo. Mas aí quando ele cai, ele impede que eu compre novamente nesses períodos de queda. Tá? Olha só. Aqui, ó, que ele caiu bastante, ele foi para baixo da média de 200. Então aqui eu não vou fazer compras, eu vou esperar cruzar para cima novamente. Então ele funciona como esse filtro para mim. Ó.
A gente até pode ver, olha só, olha esse período aqui, ó. Esse período o preço ficou abaixo da linha de 200. Eu vou mudar a linha de 200 aqui, só para ficar mais nítido. Vou colocar um fúcsia aqui, ó. Tá? Olha só, ele está abaixo do fúcsia. Por quê? Porque ele está numa tendência de baixa. Olha como é que a média de mais longo prazo mostra para mim, tá? Então aqui eu só vou trabalhar com vendas. Quando ele passa para cima da média, eu só vou trabalhar com compras. Porque é o que ele está mostrando para mim que é a linha, que é a tendência de mais longo prazo, tá? Então essa é a terceira forma de operar. Duas médias mais curtas para os sinais e a terceira mais longa para me dar a tendência geral de longo prazo do ativo. A quarta forma de operar médias, ela funciona da seguinte forma. Eu vou tirar essas outras médias. Essa aqui é de 50, eu vou deixar ela. Eu vou inserir no gráfico várias médias de periodicidade mais ou menos parecida, tá? Eu tenho que inserir no mínimo 5. Então eu vou inserir aqui, ó, uma de 10, uma de 20, uma de 30, uma de 40, a de 50 já tá lá. Tá? Eu inseri aqui de 10 a 50, mas você pode colocar mais, você pode colocar entre elas também 10, 15, 20, 25. Você pode usar exponencial. Exponencial, nesse caso aqui, geralmente acaba funcionando até melhor do que a aritmética, tá? Essa forma de operar a gente chama de leque, a gente está operando as médias em leque. Como é que funciona? Funciona o seguinte, eu tenho que esperar todas as médias que eu coloquei aqui no gráfico, todas elas estarem na mesma direção. Tá? E sempre a média mais curta numa extremidade e a mais longa na outra extremidade. Tá? Reparem que esse período aqui de consolidação, olha como que o leque virou uma bagunça. Eu não tenho um leque aqui, eu tenho uma bagunça. Tá vendo? Tá bastante bagunçado. Então aqui eu não opero. E esse é o objetivo dessa forma de operar. É que quando você vê essa bagunça no gráfico, você não vai operar nem para cima, nem para baixo, nem em direção nenhuma. Tá? Porque não tem nenhuma tendência definida. Mas aí quando você vê um leque aberto, aqui ó, vamos pegar aqui ó. Aqui tem uma bagunça e logo depois, olha o que aconteceu, elas abriram em leque. Eu tenho a de 10, 20, 30, 40, 50, todas na ordem certinha. Então aqui, foi esse candle grande aqui que fez isso, né? Essa região aqui, ó. Então aqui seria a entrada do movimento e eu vou continuar comprado enquanto elas ficarem nessa ordem. Olha que bonitinho, mostrando o alinhamento de todas elas. Tá vendo? Até aqui, ó. Aqui já começou a desconfigurar, já teve um cruzamento aqui, a de 10 já desceu para baixo da de 20, pronto. Então aqui já desconfigurou, tá? Aqui elas entraram em leque novamente, para venda. Tá vendo? Olha que movimento bonito. Aqui consolidou tudo, ó. Então aqui eu saio fora. Aqui começou um novo movimento de leque, olha que bonito. Tá vendo? Então, colocando mais, eu não vou colocar porque vai gastar muito tempo, mas colocando 10, 20 médias, aí fica bem nítido esse movimento no gráfico. Tá? De quando o ativo está entrando numa tendência, saindo de uma tendência, e quando ele está assim, ó, totalmente confuso, sem nenhuma direção. Então essa é a quarta forma de operar as médias. A quinta forma de operar as médias, a gente não vai precisar desse monte de média. Então eu vou tirar aqui essas médias, vai ser uma só, tá? A gente vai operar a inclinação da média. Então eu vou colocar aqui, ó, vou usar de 10 mesmo, tá? Só aumentar aqui a espessura dela, verde. Como é que funciona? Funciona o seguinte, quando a média inclinar para cima, a gente vai operar comprado. E quando ela virar para baixo, a gente encerra aquela operação ou começa a operar vendido, se for do interesse. Tá? Porém, olhando no gráfico assim, nem sempre é fácil identificar se ela está inclinada para cima ou para baixo. Aqui é muito fácil, a gente vê que ela está para cima. Mas olha aqui que confusão. Né? Tem alguns períodos aqui que, quando ela fica mais ou menos flat, fica mais difícil de identificar. Então, como é que a gente faz para facilitar? A gente insere uma segunda média da mesma periodicidade, igualzinho, essa é de 10 períodos. Ó, 10 períodos também, tá? Ok. Eu inseri, tá uma em cima da outra, né? Elas estão sobrepostas. Eu vou mudar a cor dela para vermelho. A mesma média, tá? 10 períodos, aritmética igualzinho. Só que eu vou fazer um deslocamento. Eu vou aumentar 1 no deslocamento. Esse aqui é um deslocamento horizontal. Eu estou arredando ela para a direita, nesse caso aqui. Ok. Então, olha só. Eu tenho uma verde e tenho uma vermelha. Elas são idênticas. Se você comparar uma com a outra, vai ver que tem exatamente as mesmas curvas, são idênticas. Porém, a vermelha está deslocada para a direita, um deslocamento horizontal. Isso faz com que seja fácil identificar mudança na inclinação da média, porque quando houver a mudança na inclinação, a verde vai inclinar e a vermelha não, porque ela demora, né? Tem um shift aqui, um delay de um candle para ela virar, então elas vão cruzar.
Então basta eu acompanhar os cruzamentos. Olha só, aqui eu tive um cruzamento, ó. A vermelha estava acima da verde, agora tem a verde acima da vermelha. Então aqui mudou o cruzamento, eu compro. Enquanto a verde está por cima, eu fico comprado. Aqui cruzou para baixo, eu vendo. Aqui cruzou para cima, eu compro de novo. Aqui para baixo, né? Olha só, aqui ó, cruzou para cima, aqui ó, nesse candle branco aqui ó. O verde cruzou para cima do vermelho. Comprei, fiquei comprado, fiquei comprado, fiquei comprado, até aqui ó. Afastar o zoom. Olha só, entrei aqui atrás, nesse candle e saí aqui ó, nesse cruzamento aqui. Tá, ó, 74% de alta. Tá? 74% de alta, utilizando apenas essa inclinação. É claro que aqui você ainda pode adicionar filtros, pode fazer outras coisas, tá? Isso aqui é só um exemplo. Aqui eu estou usando a média de 10 períodos. Você pode usar a média de 20, de 5, pode usar outra. Qual é a melhor média? Mais uma vez eu repito, precisa testar. Você precisa fazer os testes para saber qual a melhor média para operar essa estratégia no seu ativo, no seu tempo gráfico. Se você não sabe como testar, eu tenho um curso que ensina exatamente esses testes. Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino como fazer os backtests, como avaliar, como desenvolver sistemas operacionais. O link está na descrição do vídeo. Bom, essa é a nossa quinta forma de operar médias móveis, que é um pouco diferente. A gente vai trabalhar com uma média móvel, mas a gente vai deslocar ela na vertical. Infelizmente, o Profit ele não nos dá essa opção de deslocar a média na vertical, ele só desloca na horizontal. Então a gente vai ter que fazer uma gambiarra aqui. A gente vai inserir o indicador e a gente vai trabalhar com um outro indicador, que é o indicador envelope. Tá? Envelope, eu já vou explicar para vocês. Como é que funciona esse indicador envelope? Eu vou entrar aqui na configuração. Olha só, ele tem uma média móvel. Nesse caso aqui, vamos usar a média de 20, tá? Por enquanto. E eu tenho que informar o percentual. O que ele vai fazer? Ele vai calcular uma média móvel, do jeito que eu pedi aqui, e ele vai deslocar essa média para cima e para baixo, formando um canal. Nessa proporção que eu preenchi aqui, ó, nesse caso aqui, 5%. Então, eu vou mudar a cor aqui, ó, colocar um azul aqui, aumentar a espessura, aplicar, 20 períodos, aplicar, ok, tá, ok. Vou pegar minha média original, vou colocar para 20 também, para deixar tudo em 20. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha média de 20 períodos normal, verde, e eu tenho as médias azuis, que é a mesma média verde, porém 5% para cima e 5% para baixo. Então, eu formei um canal. Tá? Eu deixei a verde aqui só para vocês verem que é exatamente a mesma média deslocada na vertical para cima e para baixo em 5%. Tá? Daniel, quanto que eu devo deslocar? 5%, 10%, 1%? Mais uma vez, depende do ativo e do tempo gráfico. Você tem que fazer os testes para saber a melhor configuração. Agora, como que você opera? Aqui a gente já começa a entrar em métodos de reversão à média, tá? Dessa forma, você pode operar tanto a favor da tendência quanto contra a tendência. A favor da tendência é muito simples. Isso aqui funciona igual o canal Dontin e outros canais de outros indicadores. Você espera o preço romper, aqui ó. Você espera isso aqui ó, o preço romper o canal. Ele rompeu para cima, é compra. Rompeu para baixo, é venda. Então aqui ele rompeu para cima, compra. Você compra e você só vai sair da operação quando ele romper novamente o canal para baixo, tá? Então você compra aqui nesse candle, vamos afastar aqui, tira essa média do meio aqui, ó, afasta o zoom. Olha só, se você pega um ativo que sobe muito, dá para pegar uns movimentos como esse, ó. Aqui nós tivemos 116% de alta, tá? Então ele é um excelente seguidor de tendência. Para cima você compra, para baixo você vende. Caso queira operar vendido, olha só, também operou bem aqui, ó. Pegou a venda aqui, tá? Fechou embaixo e você fica vendido até romper o canal para cima novamente. Tá, ó, 29% de queda que ele pegou aqui, tá? Isso é para você operar a favor da tendência. Então você vai lucrar bastante em períodos de tendência e na consolidação, como é normal, né? Todo seguidor de tendência, você vai tomar alguns stops ali. A outra forma de se operar isso aqui é operando reversão à média. Para isso, geralmente a gente vai trabalhar com canais mais curtos, tá? 10 períodos, talvez 5. Deixa eu ver se 5 fica melhor. Talvez 5. Pegar um período aqui de consolidação. Olha esse período aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma média de 5, tá? Para retorno à média é melhor períodos menores. Deslocado 5%. E aí você vai mudando essa variação esse percentual para ver qual é a melhor configuração. Você pode deixar a ordem pendurada nas extremidades do canal,
tá? Ou você pode esperar fechamentos. Então, nesse caso, você espera um fechamento fora do canal, igual fechou aqui. Ao invés de vender, você vai operar comprado, porque você quer um retorno à média. Então, você compra, você vai sair dentro do canal. Nesse caso, o ideal é você ter uma linha central também. Então, vou inserir a média aqui de 5 períodos, né? A gente está trabalhando com 5 aqui, ok. Tá? Então, quando o candle fechar do outro lado, né? Quando ele tocar essa média aqui e fechar do outro lado, você encerra a operação. Então, você teria comprado aqui e vendido aqui em cima, ó, 9% de lucro. Esse aqui fechou dentro, esse aqui fechou fora. Ó. Fechou fora aqui, compra aqui e espera fechar. Esse aqui fechou lá na outra extremidade, ó. 14% de lucro, mas aqui você vai operar na ponta contrária. Aí você vai vender aqui e esperar fechar dentro. 0 a 0 ou stop, dependendo aqui do stop que você escolheu, né? Aí tem várias formas de trabalhar com stop aqui. Você pode projetar um candle para cima, né? Pode trabalhar com percentual fixo, enfim. Mas a ideia é essa, você vai vender quando ele estiver na parte de cima aqui da média, de cima do canal, e comprar na parte de baixo do canal, esperando um retorno para a linha do meio. E a sétima e última forma de operar as médias, ela é exclusivamente para você operar reversão à média, tá? Vai funcionar o seguinte, a gente vai trabalhar com distanciamento da média móvel. Eu vou aumentar aqui, colocar 10 períodos. Tá? 10 períodos. A ideia é o seguinte, reparem que o preço geralmente ele fica próximo da média e de repente ele estica. Ó, reparem nesse fechamento, olha como é que ele está distante da média. Já que ele está distante, eu vou operar no retorno à média, eu acredito que ele vai retornar para essa média. Tá? Então eu vou comprar esse fechamento ou alguma coisa próxima daqui, esperando ele chegar próximo à média. Quando ele chegar próximo à média, eu encerro a operação. Mas não dá para fazer isso aqui no olho, né, gente? Olhando assim, fica complicado, né? Qual que é o critério que eu uso aqui para saber se ele está perto, se ele está longe, né? Olhando assim, apenas no olho assim é complicado, né? Então existem algumas ferramentas para facilitar isso. Existe um indicador no Profit Chart, que é o indicador afastamento. Afastamento médio. Eu clico aqui, inserir, vou inserir ele aqui embaixo. Ele me dá o afastamento em percentual da minha média. Como eu coloquei a média de 10 aqui em cima, eu vou colocar aqui embaixo a média de 10 também. Nesse caso, geralmente a gente trabalha com médias curtas também, tá? Retorno à média, a gente trabalha com médias curtas. Eu vou ampliar isso daqui. Olha só. Afastamento médio. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo aqui, por exemplo, que esse candle, tá? Esse candle aqui de cima, ele está afastado da média em mais ou menos em 22%, 22, 23%, tá? Daqui para cá, ó. Se eu medir de baixo para cima, né? Olha só, tá? 22%, ó, 22, 23%. Tá? É a distância da média de 10 períodos, que foi a que eu coloquei, tá? De 10 até ele. E se a gente afastar o gráfico, a gente consegue ver que esse distanciamento não é normal, não é comum. Porque olha só os picos. Eu consigo olhar o gráfico de baixo e ter uma noção de do que é normal ele se afastar da média. Esses afastamentos aqui de baixo é normal. Ó. Nem adianta eu tentar operar isso daqui. Eu tenho que operar esses mais longos, quando ele está mais distante. Tá vendo? Tem períodos que ele está muito colado. Então é porque ele pegou uma tendência. Ele não vale a pena, é que ele distanciou também. Ó. Outra vez. Tá? Olha só, aqui ele distanciou. Olha esse extremo aqui. Isso aqui foi em 2020, no Covid. Tá? Então, olhando o histórico aqui, eu tenho uma noção do que é normal ele afastar do ativo ou não, tá? Mas aqui ainda ficou muito subjetivo, né? Como a gente é inteligente, a gente não vai ficar olhando esse negócio assim, tentar medir no olho, né? O que é um afastamento normal, o que não é. A gente pode usar todo o poder dos indicadores para facilitar esse trabalho para nós. Então, o que a gente faz? Em cima desse indicador de afastamento, eu clico com direito, inserir indicador, e eu posso colocar aqui um indicador que vai me mostrar exatamente o que é um afastamento longe demais, baseado no desvio padrão. As bandas de Bollinger fazem exatamente isso, elas calculam o desvio padrão. Então, olha só, eu apliquei as bandas de Bollinger em cima do afastamento do preço e da média. Eu não quero que essa banda fique balançando muito, eu quero que ela fique estável. Eu quero saber, assim, no longo prazo, quanto que o preço costuma se afastar da média? Então, eu tenho que pegar um longo prazo. Então, eu vou trabalhar aqui com 100 ou 200, vou colocar 200 períodos aqui. E eu quero que ele me mostre
2 desvios de distância. Aplicar, ok. Pronto, ó, agora tem uma reta aqui, tá? Uma linha aqui na horizontal é o que eu quero. E eu tenho exatamente os pontos que estão mais de 2 desvios padrão de distância da média, ou seja, aqueles pontos que equivalem ali a mais ou menos 5% do volume total de dados. Se eu quiser 1%, eu posso variar aqui a banda de Bollinger para colocar 3 desvios, né? Para ter 3 desvios. Ou um desvio, se eu quiser ser menos exigente. Enfim, eu tenho que testar para saber a melhor configuração. Então aqui, por exemplo, utilizando 200 períodos da banda de Bollinger com 2 de desvio, eu já sei exatamente os pontos. Ó, aqui eu tive um ponto. Então, aqui, ó, aqui eu tive um ponto, né? Ó, aqui embaixo eu tive um ponto. Ó. Comprei e depois já teve um candle de queda. Aqui em cima, ó, afastou bastante também. Aqui eu tive outro, tá? Aqui eu tive outro. Olha só, esse fundo de mercado aqui, esse fundo que ele formou aqui, esse fundo ele apareceu aqui embaixo, ó, tá vendo? Fez um fundo e depois voltou lá para a média, ó, voltou para essa linha do meio aqui é a média, tá? Embora ele não tocou na média, ele está no afastamento médio, aqui embaixo está medindo o afastamento médio. Então eu poderia comprar aqui e quando ele tocasse a linha, que seria no fechamento desse candle aqui, eu encerro. Teria pegado esse movimento aqui, ó, de retorno à média, tá? E por aí vai, ó. Várias vezes ele mostra, ó, quando o preço saiu fora, ó. Tá vendo aqui embaixo a mesma coisa, ó. Teria comprado aqui, nesse dia que ainda chegou a descer um pouco mais, e somente nesse candle aqui que voltou para a média, tá? Ah, Daniel, qual é a melhor média? Aí você está usando 10. Qual que é melhor? É 10, é 5, é 20, 50? Gente, tem que testar, tá? Cada ativo, cada tempo gráfico tem a melhor configuração. O curso onde eu ensino tá aí na descrição do vídeo, tá? Tem que testar, só testando para achar a melhor configuração aí das médias. Bom, essas são 7 formas de operar, mas eu vou deixar para vocês um vídeo mostrando o resultado do backtest, com o lucro obtido operando uma dessas formas, que é o cruzamento, tá? Um cruzamento de médias. Então lá eu mostro qual que foi o lucro, qual que foi o drawdown, todos os detalhes estatísticos das operações, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até mais.